Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura, destinada à eleição do presidente e dos demais membros da mesa diretora. Gostaria de esclarecer aos novos parlamentares que estão investidos na direção dos trabalhos nesta sessão em função do artigo 5º do Regimento Interno, que dá atribuição, sempre que possível, sob a direção da mesa anterior. O rito da eleição obedecerá ao disposto parágrafo único do artigo 5º em sequência dos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do Regimento Interno. Porém, eu quero aqui agradecer o carinho e a atenção e convidar para presidir esses trabalhos o deputado com mais tempo de mandato aqui na casa. Então, quero convidar o deputado Carlos Mink para dirigir essa presidência nesse momento. Boa tarde a todos e a todas. Convido o deputado Marcos Miller para secretariar os nossos trabalhos aqui, para proceder à eleição da presidência e mesa diretora. Cadê o Marcos Miller? Ah, presença? Eu não marquei a minha presença. Como é que eu... Não tá, não. Vou marcar. Deixa eu dizer uma coisa. Qual é que é o procedimento? Não, agora você deixa eu chegar aqui. Eu leio a chapa. É a única chapa. Tá bom, aqui você precisa de uma coisa. Tá, vocês vão me orientando. Isso. Marquinhos? Marcos Miller. Vamos trabalhar. A presidência registrar a entrada da chapa Harmonia. Eu não posso falar uma palavra antes? Não, mas quem pode fazer? Não. Aqui é a eleição, Tá. todo mundo vai querer falar, querer você. A presidência, vai. Dando início aos trabalhos, a presidência registra a entrada da chapa denominada Arrumação, com autorização dos seguintes deputados. Vou passar a ler os deputados que registraram. Sim, com cargo de cada um deles. Chapa Arrumação, registrada. Deputado André Siciliano, presidente. Deputado Jair Bittencourt, primeiro vice-presidente. Deputado Renato Cozzolino, segundo vice-presidente. Deputada Tia Ju, terceira vice-presidente. Deputado Felipe Soares, quarto vice-presidente. Deputado Marcos Miller, primeiro secretário. Deputado Samuel Malafaia, segundo secretário. Deputada Marina Rocha, terceiro secretário. Deputado Chico Machado, quarto secretário. Deputada Franciane Mota, primeiro vogal. Deputado Dr. Deodalto, segundo vogal. Deputado Valdeci da Saúde, terceiro vogal. E deputado Márcio Canela, quarto vogal. O que é? Já caiu minha caneta para lá. Senhores deputados e deputadas, não havendo entrada de outra chapa, iniciamos os nossos trabalhos
Eu vou solicitar ao deputado Marcos Miller Deputado Mink, a chamada nominal. pela ordem, deputado. Questão de ordem concedida, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Vossa Excelência leu o nome dos 13 membros da única chapa inscrita. Sim. Se faz necessário que distribua essa chapa para todos os senhores deputados, porque eu não consigo repetir os nomes. É preciso que a gente possa lê-los para saber quem são de fato em cada posição. Acordada a questão de ordem, Questão de ordem, por deputado Luiz Paulo, a mesa vai tirar xerox dos nomes para distribuir a todos os senhores e senhoras deputados. Então, acatada a questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Deputado Mink, por favor, questão de ordem. Questão de ordem. Nós do Novo queremos apresentar uma alternativa, caso algum deputado queira integrar uma nova chapa para, enfim, que todos os deputados consigam ter uma alternativa de votação. A gente está aqui disposto a formar uma chapa e receber todos os pleitos que os demais deputados queiram apresentar. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Queria sugerir a Vossa Excelência, que nada foi falado ontem, mas fica aqui a sugestão, que não somente os deputados, mas a todos que estão nas galerias, que nós fizéssemos um minuto de silêncio pelas vítimas de Brumadinho, senhor presidente. Fica aqui a sugestão. Olha, ótima sugestão. Ontem, inclusive, eu falei desse assunto, falei até de fazer o cúmplice da lei do nosso companheiro Dauari, que é exatamente prevenção, porque nós também temos barragens aqui no Rio de Janeiro e várias não estão seguras. Então vamos proceder a 1 minuto de silêncio. Peço que todos fiquem de pé para 1 minuto em homenagem às vítimas e contra a impunidade. Depois, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Cumprido o minuto de silêncio. Outra questão de ordem do nosso companheiro deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a bancada do PSDB, composta por mim, que serei o líder, e a deputada Lucinha, que será a vice-líder, ela se posicionou ao longo do período claramente que não iria fazer parte de nenhuma chapa, porque nós não queremos participar da mesa diretora. Queremos ser deputados, presidir as comissões e fazer oposição ao governo naquilo que ele errar e ajudá-lo naquilo que ele tiver certo. Entretanto, senhor presidente, Vossa Excelência tem que considerar que nós viemos aqui para um processo eletivo. Eu gostaria imensamente que um dia essa casa reformasse seu regimento interno e permitisse candidatura avulsa. Luto por isso há muitos anos, mas apresentando alteração do regimento interno. E jamais consegui. A regra diz que tem que ter uma chapa com 13.
gostaria que tivesse essa disputa, mas não pode ter uma segunda chapa na hipótese. Tem que ser apresentada à mesa agora, porque acabou o prazo, nós vamos ter que votar. É verdade. Porque senão fica a questão em aberto. Eu gostaria muito que os bravos companheiros do Novo conseguissem as 13 assinaturas para apresentar agora e ser distribuída aos senhores parlamentares. Se não apresentar, temos que ir para a votação. Deputado Luiz Paulo, respondendo a questão de ordem formulada por Vossa Excelência, digo o seguinte: primeiro, que quanto ao pleito de Vossa Excelência, eu sou solidário e também concordo que pudesse haver candidaturas avulsas, mas para isso temos que mudar o regimento. É algo simples, alguém apresenta uma proposta de resolução, é votada na casa, é mudado o regimento e a próxima eleição terão, se for aprovado, candidaturas avulsas. Eu votaria nessa possibilidade. Quanto ao outro ponto essencial da sua questão de ordem, cabe razão a Vossa Excelência. Diz o regimento que a chapa teria que ser apresentada com 13 nomes até o início da sessão. E até o início da sessão foi apresentada apenas uma chapa com esses 13 nomes, cuja cópia foi distribuída para os senhores e senhoras deputados. Está sendo distribuída agora, respondendo àquela outra primeira questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Portanto, pelo regimento atual, enquanto ele não for modificado, foi inscrita apenas uma chapa com 13 nomes dentro do horário. Eu quero dizer que eu subscreverei a mudança regimental quando ela for apresentada. Senhor presidente, ela já está apresentada há muitos anos. Ela nunca foi trazida à votação. Não, o que eu disse apresentada foi a chapa. Não, sim. Vamos então assumir esse compromisso de votar. Quem for a favor, vota sim. Quem for contrário, vota não. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de solicitar que a liderança do PSL encaminhasse como vota o partido, porque a liderança até hoje não disse. Então, eu gostaria de pedir o líder que dissesse como vota o PSL, por favor. Nós vamos seguir o regimento e, para seguir o regimento, vamos proceder à chamada nominal. A chamada nominal dos senhores deputados pela ordem alfabética. Os parlamentares declinados, mencionados, deverão, segundo o regimento da Casa, vir ao microfone e proclamar em aberto seu voto favorável ou contrário à chapa proposta ou a alguns dos seus integrantes e também a abstenção. Vejam que nesse voto você pode votar favorável ou contrário à chapa ou a algum dos seus integrantes, oralmente no microfone quando for chamado, e a abstenção. Então, nesse momento, quando a liderança de qualquer partido chegar, pode dizer também que é, por exemplo, uma indicação partidária, né? Lembrando a todos que nós estamos num momento muito importante do nosso parlamento, passamos por turbulências muito grandes e temos que, com as nossas diferenças, encontrar um caminho para dar as respostas que o povo fluminense espera para recuperar esse parlamento. Então, solicito ao secretário da mesa, Marcos Miller, que proceda à chamada nominal nos termos regimentais. Ok, senhor presidente. Pedir atenção aí dos parlamentares na data de hoje aí para a primeira chamada. Deputada Alana Passos. Microfone. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, os nobres amigos, deputados e deputadas aqui presentes, a todos aqui que estão representando a toda a população do Rio de Janeiro.
com a minha consciência mais limpa e tranquila, e em respeito ao povo que me elegeu, o meu voto é não. Deputada Alana Passos votou não. Senhor presidente, o senhor não ia fazer a chamada para presença? Ou o senhor já está apurando o voto? Não, é voto. Então o senhor tem que chamar os deputados para votarem. É isso. Então, Mas foi pode... chamado. Foi chamado, eu li, até o deputado Luiz Paulo, eu li que o deputado tem que vir para o microfone e falar favorável, contrário ou abstenção. Podendo ser, inclusive, contrário a alguns dos membros da chapa. Próximo deputado. Marcos Miller. Próximo deputado, Alexandre Freitas. Bom, senhor presidente, gostaria de agradecer a presença da população aqui nesta casa, por entender que essa chapa apresentada não vai implementar as reformas administrativas que a gente acha que são extremamente necessárias na casa. Meu voto é não. Não, 2 votos. Próximo deputado, Alexandre Knoploch. Senhor presidente, eu cobrei mais uma vez a liderança do partido que não quis se pronunciar. Meu voto é abstenção. Abstenção 1. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Siciliano. Desculpa. Senhor presidente, eu pulei um nome aqui. Anderson Moraes. Anderson Moraes. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Nós tivemos um embate muito grande nas ruas com o PT. Hoje não tem por que eu estar aqui e confirmar o meu voto nessa chapa. O meu voto é não. Deputado André Siciliano. Sim, senhor presidente. Deputado André Correia. Calma. Bebeto Tetra. Meu voto é a abstenção. Abstenção 2. Deputado Bruno Dauari. Em nome do resgate da atividade parlamentar, meu voto é sim. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Meu voto é sim, presidente. Sim, 3. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, não, eu sou secretário, eu que estou presidindo. Meu voto é sim. Deputado Chico Bulhões. Tentamos até o Chicão último Bulhões. minuto. Tentamos até o último minuto, presidente, apresentar uma chapa de oposição, porque toda oposição é bem-vinda e faz parte da democracia. O dissenso para chegar ao consenso. Esse é o nosso mote, esse será o nosso mote aqui nessa casa, defendendo ideias e a vontade de uma reforma profunda, não só administrativa, mas também moral. Então, meu voto é não. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, voto sim. Voto 5 votos sim. Deputado Coronel Salema. Seguindo a orientação do partido, voto pela abstenção. Abstenção 3 votos. Dani Monteiro.
contra o autoritarismo, em defesa da democracia, do regimento e do funcionamento da Assembleia Legislativa, eu voto sim. Seis votos sim. Daniel Librelo. Meu voto é sim, presidente. 7 votos sim. Delegado Carlos Augusto. Presidente, boa tarde. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar o movimento MBL, perdão. Há poucos dias atrás, para decidir meu voto, eu vim a esta casa e conversei com o atual presidente em exercício, André Siciliano. Eu falei o seguinte: presidente, desculpe, eu não gosto do PT. Eu peço desculpas ao senhor. Peço desculpas a todos do PT. Então eu queria que o senhor me convencesse a votar no senhor. Porque quando eu me candidatei, eu falei que eu tentaria ajudar principalmente na segurança do Estado. E ele me falou o seguinte, caros companheiros: 4.000 policiais militares, repito aos senhores, eu sei que eu já falei, mas eu faço questão de repetir porque eu tenho muito respeito a vocês. 4.000 policiais militares, 300 policiais civis, agentes do SEAP, que fizeram concurso e que estão há anos, largaram os seus empregos. Calma, pessoal, escuta, largaram os seus empregos, entraram para a academia de polícia depois de 6, 7 meses, quando foram tomar posse, ficaram desempregados. Não puderam voltar para os seus empregos. E eu escutei essas famílias, quase 5.000 famílias. O que o senhor tem sobre isso? Ele falou assim: nós da Alerj vamos pagar o salário desses policiais, já que o Estado não vai pagar. Aí eu falei o seguinte: eu estou me justificando porque eu preciso me justificar para vocês, porque eu gosto de vocês, eu respeito o pleito de vocês. E ele vai pagar o salário desses policiais. E mais do que isso, o nosso compromisso com a segurança pública, porque eu não aguento mais ter amigos e familiares assaltados, estuprados. Então meu voto, pela minha manutenção da minha palavra, e ajudar na segurança, porque eu não aguento mais São Gonçalo, Baixada, as pessoas serem assaltadas, ficarem me ligando de madrugada. Eu estou abraçando pais de meninas que foram estupradas. Meu voto é sim, presidente. Sim, 8 votos. Deputado Dionísio Lins. Senhor presidente Carlos Mink, eu devo deixar registrado nos anais dessa casa que o parlamento teve uma atuação correta durante todo o período da derrota. O presidente em exercício, André Siciliano, tirou o Estado ajudando com leis e aprovando lei da falência. O presidente André Siciliano agregou os parlamentares, seja de qualquer partido fosse, de modo a defender o interesse do Estado. É preciso deixar claro nesta casa, quando se cita o PT, que o presidente André Siciliano é presidente do parlamento e eleito pelo PT. Ele nunca aqui discriminou nenhum tipo de sigla partidária. E é por isso que eu, com muita honra, em nome do Francisco Dornelles, que é um educador, hoje vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, como líder do Partido Progressista e como presidente do Partido Progressista a partir do mês que vem, eu digo com muita honra: a razão venceu a emoção. André Siciliano, sim! Voto sim. 9 votos. Atenção para a chamada. Deputado doutor Deodalto. Senhor presidente, todo deputado eleito e reeleito tem o direito de montar sua chapa, porém completa,
e ser entregue à mesa até o dia de hoje, no início da sessão. Exatamente. E nesse momento, apenas uma chapa foi entregue à mesa completa. O meu voto é sim. Sim, 10 votos. Doutor Serginho. Senhor presidente, pela abstenção. Abstenção, 4 votos. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, eu acredito que as mudanças que são exigidas pela sociedade, esta casa aqui vai trabalhar com tranquilidade e nós vamos avançar na superação dos problemas do Estado do Rio de Janeiro, inclusive contra o autoritarismo, pela transparência. O meu voto é sim. Sim, 11 votos. Deputada enfermeira Rejane. PCdoB vota sim, senhor presidente. Sim, 12 votos. Deputado Fábio Silva. Presidente, boa tarde. O meu embate com o PT nas eleições foi ferrenho também. Mas a questão aqui não é partidária. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Essa casa economizou no ano passado 378 milhões de reais, o que garantiu inclusive o pagamento do 13º dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, graças a uma boa gestão. Essa cadeira que está aí, não é para marinheiro de primeira viagem, por isso que eu voto sim. Voto sim, 13 votos. Deputado Felipe Soares. O meu voto é sim, senhor presidente. Voto sim, 14 votos. Deputado Felipe Pombel. Presidente, eu não posso furtar o que eu venho combatendo na minha cidade, que é a esquerda e o PT. Eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei aonde eu quero chegar. Então eu voto não, presidente. Voto não, 5 votos não. Flávio Serafim. Senhor presidente, o Brasil vive um momento ímpar na sua história, onde desde o processo de redemocratização a gente não vê o fortalecimento de discursos autoritários, de discurso de perseguição, que chegaram inclusive a permear a tribuna dessa casa. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise que chegou a levar à prisão de 10 parlamentares. A gente está cobrando aqui dessa casa que ela tenha mais transparência. A gente está cobrando dessa casa que ela assuma um compromisso de diminuir a sua máquina administrativa e contribuir de fato para que o Estado do Rio de Janeiro consiga enfrentar a sua crise. Nós estamos cobrando, num momento de avanço do autoritarismo, que se criem linhas de resistência democrática contra o fascismo e contra aqueles que trouxeram os tentáculos do escritório do crime aqui para dentro dessa casa. Por isso, o nosso voto é sim. Voto sim, 15 votos. Deputada Fraciane Mota. Voto sim. Sim, 16 votos. Deputado Gil Viana. Abstenção, presidente. Abstenção, 5 votos. Deputado Giovanni Ratinho. Voto sim, presidente. Sim, 17 votos. Deputado Gustavo Schmidt. Senhor presidente, meu voto é abstenção. Abstenção, 6 votos.
Deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, quero reforçar aqui o quanto o nosso estado do Rio de Janeiro ainda se encontra numa crise muito grave fiscal, que nós ajudamos nessa casa a superar nos últimos anos, aprovando medidas importantes, criando consensos aqui nessa casa. E o papel do deputado André Siciliano nesse momento, superando inclusive retaliações do seu partido, foi muito importante para a recuperação do nosso estado. E é por isso que, com muita tranquilidade e confiando no futuro melhor para essa casa, meu voto é sim na chapa presidida pelo deputado André Siciliano. Voto sim, 18 votos. Deputado Jair Bittencourt. Senhor presidente, voto sim. Voto sim, 19 votos. Deputado João Peixoto. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, 20 votos. Deputado Jorge Felipe Neto. Senhor presidente, ponderação, equilíbrio, são questões essenciais para a gente recompor, reestruturar o Estado, tijolo por tijolo. Meu voto convicto na direção dos trabalhos é no presidente André Siciliano, respeitando a individualidade de cada parlamentar, levando essa casa a um protagonismo na reestruturação do Estado. É sim, senhor presidente. Voto sim, 21. Deputado Léo Vieira. Presidente, boa tarde. Eu voto com responsabilidade diante do caos que o governo do Estado está vivendo. Precisamos de um ambiente harmônico, eu voto sim. Voto sim, 22 votos. Deputada Lucinha. Bem, gente, esse momento é um momento importante. É importante ressaltar que no ano passado nós passamos momentos difíceis aqui nessa casa. E dizer que o deputado André Siciliano, à frente da presidente da casa, conseguiu reunir todas as forças políticas e conseguimos apontar a saída que era importante para pagar o funcionalismo que estava penúria, que estava na rua sem salário, que não tinha que levar o que comer para dentro de casa. Então hoje, por convicção, e que para todos tenham conhecimento, a oposição lá das ruas pode falar, mas quem vota aqui é deputado André Siciliano, sim. Voto sim, 23 votos. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputadas e deputados, a decisão do nosso voto não está ocorrendo no dia de hoje. A bancada social-democrata se reuniu, discutiu profundamente a questão e, há mais de um mês atrás, apresentou por escrito uma proposta de gestão para o deputado André Siciliano, de transparência, de corte de cargos comissionados, de diminuir cada vez mais o excesso de gastos e aumentar a economia que já vinha sendo feita, de ter principalmente uma gestão independente, mais harmônica com o poder executivo. Em não satisfeitos, senhor presidente, eu, Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, deputado Valdec, deputado Serafini e deputado Eliomar Coelho, também nos reunimos e consubstanciamos um outro documento
mais duro ainda do que em relação ao primeiro. Então não estamos aqui de forma inconsequente para votar. E o compromisso maior, além desses, que o deputado André Siciliano tomou perante a gente, é que esta casa jamais será submissa ao poder executivo, que esta casa jamais será submissa a nenhum partido político, porque essa casa é uma casa plural. E os partidos políticos hoje, sem exceção, inclusive aqueles que se intitulam os reis da mudança, já estão profundamente atingidos. Então, com a tranquilidade de um social-democrata que sou, com a deputada Lucinha e com muitos outros, apesar de ter discordância sobre a estrutura da chapa, os sociais-democratas votam sim. Voto sim, 24 votos. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Eu voto sim. 25 votos sim. Deputado Marcelo Seudino. Presidente, vou me abster. Deputado Márcio Canela. Senhor presidente, pelo fortalecimento do nosso Estado, pelo fortalecimento da nossa Baixada Fluminense, eu voto sim, André Siciliano, presidente! Voto sim, 26 votos. Deputado Márcio Galberto. Senhor presidente, alguém já disse que somente um louco faz sempre as mesmas coisas e espera resultados diferentes. As urnas foram bem claras. Há um grande desejo de renovação nesse Estado e nesse país. Combater o marxismo significa não compactuar com o Partido dos Trabalhadores. Portanto, respeitando a minha consciência e respeitando os meus patrões e o acordo que eu fiz com a sociedade que me elegeu, eu voto não. Voto não, 6 votos. Deputado Márcio Pacheco. Voto sim, presidente. Voto sim, 27 votos. Deputado Marcos Mille vota sim. Deputada Marina Rocha. Senhor presidente, eu não estou aqui votando pelo partido, mas sim pela competência administrativa. O meu voto é sim. Sim, 29 votos. Deputada Marta Rocha. Presidente, no ano passado, essa casa enfrentou várias crises. A crise financeira do Estado, a grave crise na segurança pública, uma grave crise ética, mas os parlamentares que aqui estiveram, apesar das suas diferentes decisões, foram capazes de entender que havia lutas a serem desenvolvidas, e era o resgate da ética, o resgate da segurança pública, lutando para a nomeação dos profissionais do cinto de segurança para os aprovados em concurso público e, sobretudo, respeitando o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu subscrevi com outros deputados um programa de transparência, um programa de redução de custos e, sobretudo, um programa de resgate do Estado do Rio de Janeiro e desta casa. Por isso, com muita tranquilidade, o meu voto é sim.
Voto sim, 30 votos. Deputado Max. Senhor presidente, o nosso Estado vive um momento que requer serenidade. Requer principalmente que a Assembleia Legislativa cumpra o papel dela de unir as instituições em nome da recuperação do nosso Estado. É acreditando nisso que eu voto André Siciliano e voto sim. Voto sim, 31 votos. Deputada Mônica Francisco. Em defesa da democracia, meu voto é sim, senhor presidente. Voto sim, 32 votos. Deputado Pedro Brazão. Boa tarde a todos. Eu voto sim. Voto sim, 33 votos. Deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, na expectativa de uma LERJ mais ética, independente, transparente, eu dou um voto de confiança à única chapa disponível, voto sim. Voto sim, 34 votos. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, para pensarmos e construirmos uma LERJ que possa ser mais democrática, mais transparente, o meu voto é sim. Voto sim, 35 votos. Deputado Renato Cozzolino. Senhor presidente, com certeza o meu voto é sim. E desde já quero parabenizar ao deputado André Siciliano e toda a chapa da mesa diretora por ter vencido as eleições aqui nessa tarde de sábado. Muito obrigado. Voto sim, 36 votos. Deputado Renato Zaca. Senhor presidente, com todo respeito ao atual presidente André Siciliano, que fez um bom trabalho no ano passado, economizou dinheiro para casa, mas eu, por ideologia partidária, meu voto é não. Voto não, 7 votos. Deputado Rodrigo Amorim. Vamos continuar a votação, senhor deputado. Senhor presidente, a eleição já está decidida. A única chapa que foi capaz de organizar uma chapa e disputar, já venceu a eleição. O nosso viés ideológico ficou muito definido e muito claro durante toda a eleição. No entanto, nós não conseguimos organizar uma chapa adversária. 2 deputados devem se somar a 12 e não 12 se somar a 2. Por conta disso, oposição ideológica e embate ideológico se faz aqui nessa tribuna. Precisamos dessa mobilização para mudar o regimento dessa casa. Por conta disso, o meu voto, senhor presidente, é pela abstenção. Abstenção, 8 votos. Deputado Rodrigo Bacelar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Em respeito à unidade das instituições, eu acho que a chapa única reflete isso. E a palavra que eu empenhei a Vossa Excelência quando cheguei aqui da primeira semana, quando ainda eram 2 chapas que disputavam, meu voto é sim, senhor presidente. Voto sim, 37 votos. Deputado Rosane Félix. Voto sim. Voto sim, 38 votos. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, pela capacidade, pela experiência, o meu voto é sim. E que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe mais um cargo ao nosso presidente André Siciliano. Vai conduzir muito bem, vai junto com essa casa. Vamos ampliar mais a questão da saúde na Baixada Fluminense. Essa casa, na gestão passada do André Siciliano,
ajudou muito a saúde pública da Baixada, os municípios. Eu acompanhei isso. Vai ajudar muito mais o nosso Hospital do Olho. E, se Deus quiser, com essa casa, nós iremos destituir todas as UPPs e colocar os nossos policiais nos seus batalhões, onde é a sua casa, para dar mais segurança à população do estado do Rio de Janeiro e à população da Baixada Fluminense. Obrigado, senhor presidente. Voto sim, 39. Samuel Malafaia. Senhor presidente, nós aqui, eu da minha parte, não estou votando no PT, estou votando em alguém que vai nos representar e dirigir, administrar essa casa democraticamente, com muita lisura e fazer o melhor pelo Estado, pela nossa população. Por isso meu voto é sim. Voto sim, 40 votos. Subtenente Bernardo. Questão de ordem, senhor presidente. O sim foi o primeiro que eu falei. Depois eu fui emendando. Tá gravado. Foi, voto sim. Para questão aí, para não ter dúvida, sim, 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 senhor presidente. Subtenente Bernardo. Deputado Tiago Pampolha. Ah, tá aí. É a primeira vez que eu estou entrando nesta casa, não conhecia ninguém, aí me falaram do presidente. Eu falei, pelo partido, não, mas por ele, sim. Voto sim, 41 votos. Deputado Tiago Pampolha. Presidente, para sentar nessa cadeira precisa ter estofo, coragem, capacidade administrativa e política. Eu voto André Siciliano e Jair Bittencourt, sim. Voto sim, 42. Deputada Tia Ju. Agora, obrigada pelo carinho. E as vaias fazem parte desse espaço democrático, assim como os aplausos. Então, para mim não me incomoda nem vaia nem aplausos. Todos são sabedores de que eu lancei candidatura junto com o deputado André Siciliano. Até o último momento, por que não dizer até a semana passada, tentei uma união para que nós pudéssemos ter os 13 votos para, assim como rege o regimento interno, como manda, a gente pudesse apresentar a tempo uma chapa com uma candidatura. Não porque a tia Ju queria ser presidente por vaidade ou coisa parecida. Primeiro veio o clamor de fora para dentro e eu tive o apoio de alguns colegas aqui da casa para me lançar candidata à presidência. Com anseio de mudanças, principalmente com as questões de cortes de gasto e algumas outras questões internas da casa. Tomei conhecimento do documento que foi feito em conjunto, assinado pela deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo e outros demais deputados, e vi que ali trazia alguns anseios que eu também estava trazendo na proposta da minha candidatura. Não conseguindo os 13 votos necessários para apresentar essa chapa, abri mão da candidatura e o deputado André Siciliano me chamou para compor a mesa diretora na chapa dele. Como os meus anseios, a maior parte já estava representado no documento conjunto feito pelos deputados e acatado pelo presidente André Siciliano, eu aceitei o convite dele, até mesmo porque, estando na chapa, também participaremos das decisões tomadas pela mesa diretora. Deixar claro aqui que eu tenho bastante consciência que nessa votação interna, onde deputados votam, a questão partidária é a última a se olhar. Não estou votando no PT, não tenho nada contra, tenho um respeito grande pelos militantes do PT, mas não votaria no PT e não voto. Estou votando aqui no presidente que demonstrou uma sensibilidade em todas as pautas de todos os partidos, uma competência incrível para administrar uma crise sem fim, num presidente que cumpriu a lei de um projeto proposto por mim e a deputada Zeidan no início da legislatura passada, que exigia pelo menos 20% de mulheres compondo a mesa. Até mesmo por isso eu aceitei o seu pedido
para compor como terceira vice, gostaria eu de ser a segunda. Ou melhor, eu queria ser presidente e o senhor meu vice. Mas como não foi possível, né? Como não foi possível, nós aceitamos para até mesmo cumprir aquilo que foi proposto por mim e a deputada Zeidan, com o acordo da maioria que assinou os 36 votos, dos 20% na mesa. Vossa Excelência colocou mais de 20% de mulheres na mesa, parabéns por isso. As mulheres precisam estar nas mesas de decisões, porque tem temas debatidos e discutidos internamente nessa casa, que precisa da sensibilidade da mulher. Então o presidente vem aqui cumprir mais uma lei imposta nesse Estado, e por tudo e muito mais, o meu voto é sim. Voto sim, 43 votos. Deputado Valdo Ceasa. Sim, senhor presidente. Voto sim, 44 votos. Deputado Valdeci da Saúde. Boa tarde, senhor presidente. Quero dizer que, infelizmente, uma parcela significativa da sociedade entende que quanto pior, melhor. Mas nós estamos aqui unidos em prol de resgatar a dignidade do povo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui abrindo mão de nossas vaidades e votando de forma apolítica. E é por isso que, em função de ter acompanhado esse homem no período que assumiu a presidência dessa casa, conduziu com maestria, com mão de ferro, provando para todos nós que é competente, e por isso o meu voto é sim. Voto sim, 45. Deputado Vandro Família. Boa tarde, senhor presidente. Eu voto na pessoa do André Siciliano, uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar dentro dessa casa. Eu que sou um deputado novo, eu voto com certeza sim, André Siciliano. Voto sim, 46 votos. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente Carlos Mink, senhoras deputadas, senhores deputados, esta eleição não tem caráter partidário. Nós estamos escolhendo a mesa diretora de um dos poderes constituídos da República, que é o Poder Legislativo no Estado do Rio de Janeiro. Por isso que o caráter dessa eleição não é político partidário, é político institucional. Essa é a primeira questão que eu quero trazer aqui. A segunda questão, a legislatura passada foi provavelmente a mais complexa do Parlamento Fluminense, pelo menos desde a fusão. E nos últimos 18 meses de profunda e intensa turbulência, o deputado André Siciliano, exercendo uma difícil interinidade, conduziu os trabalhos desta casa, demonstrando ampla capacidade de diálogo com todas as bancadas, respeitando a minoria, tornando a Assembleia uma mediadora indispensável no debate com vários segmentos do serviço público estadual que estavam abandonados à própria sorte, além de ter desenvolvido uma ação administrativa que economizou quase 400 milhões de reais, que são úteis, muito úteis, por exemplo, para pagamento de salário de servidores. Por esse conjunto de ações e por essa concepção desta eleição, eu voto com a máxima convicção na única chapa, chapa Arrumação, presidida pelo deputado André Siciliano. É o meu voto. Voto sim, 47. Deputado Welbert Rezende. Senhor presidente, boa tarde, colegas deputados, toda assistência, público presente. Senhor presidente, pela ética, pela forma democrática e respeitosa como o presidente em exercício trouxe o trabalho da casa até aqui, pela defesa do trabalho do parlamentar, o PPS vota sim, senhor presidente. Votos sim, 48. Deputada Zeidan. Zeidan Lula. Eu quero dizer que o nosso presidente André Siciliano, embora seja meu companheiro de partido, eu voto sim nessa chapa, não por ser meu companheiro de partido, mas por ele estar muito acima
de uma política partidária. O presidente André Siciliano conduziu essa casa com muita maestria, com muita sabedoria, num dos momentos mais difíceis que passamos no estado do Rio de Janeiro. E eu aprendi, desde a minha militância, que fazer política é a arte do diálogo, é a arte da gente conquistar espaços a cada dia, dialogando e respeitando o processo que conquistamos com sangue de muitos mártires, que é o processo democrático nesse país. Voto sim pela composição dos 20% de mulheres nessa mesa, que vai fazer uma grande diferença. E voto na chapa com a presidência de André Siciliano. Lula livre! Acabou. Amigos, vamos promulgar o resultado da votação. Votaram sim 49 senhores deputados, senhores e senhoras deputados. Votaram não 7 deputados e deputadas. Abstenção 8. Portanto, a chapa, o presidente André Siciliano foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. Chamo à mesa o presidente eleito André Siciliano para assumir a presidência e os trabalhos da casa. Senhor presidente. Acrescentando, já vou lhe dar a palavra, acrescentando que nós todos, independente do voto, temos uma grande responsabilidade pela frente. Resgatar o trabalho do parlamento, a confiança do povo, abrir o diálogo, ampliar a transparência, ouvir sempre as maiorias, as minorias, todos os setores, e nós aqui encontrarmos o caminho do diálogo, do trabalho, com as nossas diferenças, apostando numa produção importante, com direitos, com emprego, com tudo que o povo espera de nós. Parabéns ao parlamento, parabéns André Siciliano. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu pedi declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Eu quero, antes, porém, deputado Luiz, preciso ler os demais membros da mesa. Jair Bittencourt, 49 sim, 7 não e 8 abstenções. Renato Cozzolino, está eleito Jair Bittencourt. Renato Cozzolino, 49 sim, 7 não, 8 abstenções. Está eleito Renato Cozzolino, segundo vice-presidente. Tia Ju, terceira vice, sim, 49, 7 não, 8 abstenções. Está eleita Tia Ju. Felipe Soares, quarto vice-presidente. 49 sim, 7 não e 8 abstenções. Está eleito Felipe Soares. Marcos Miller, primeiro secretário, sim, 49, 7 não, 8 abstenções. Está eleito Marcos Miller. Samuel Malafaia, segundo secretário, sim, 49, não, 7 abstenções, 8. Está eleito Samuel Malafaia, segundo secretário. Marina Rocha, terceira secretária, sim, 49, 7 nãos, 8 abstenções. Está eleita Marina Rocha. Chico Machado, quarto secretário, 49 sim,
7 não, 8 abstenções. Está eleito Chico Machado, quarto secretário. Franciane Mota, primeira vogal, sim, 49, 7 não, 8 abstenções. Está eleita Franciane Mota. Doutor Deodalto, quarto vogal, sim, 49, 7 não, 8 abstenções. Está eleito doutor Deodalto, segundo vogal. Valdeci da Saúde, 49 sim, 7 não, 8 abstenções. Está eleito Valdeci da Saúde. Márcio Canela, 49 sim, 7 não, 8 abstenções. Está eleito deputado Márcio Canela. Eu quero agradecer o carinho, a atenção, dizer da importância desse momento para o parlamento. Eu quero agradecer, inclusive, a todos que estão aqui, votando sim, votando não, abstenção. Essa é a democracia. Muitos morreram, pereceram para que esse direito fosse dado. Então quero aqui lembrar dos companheiros que ficaram na estrada, né, companheiro Mink? Eu, Luiz, queria fazer algumas considerações rapidamente, que são também compromissos. Senhoras e senhores deputados, deputadas, autoridades, representantes das instituições, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, amigo, meu muito obrigado pela presença nesse dia especial. É com imensa alegria e um senso de responsabilidade ainda maior que volto a presidir esta casa, desta vez eleito, após receber a maioria dos votos e não como presidente interino. Agradeço aos colegas parlamentares que confiaram em minha capacidade para continuar conduzindo os trabalhos com transparência, priorizando o diálogo, respeitando as diferenças ideológicas e, acima de tudo, dando autonomia aos deputados para exercerem seus mandatos em toda a sua plenitude. Logo, legitimado pelo voto e com a força necessária para fazer as mudanças que essa casa precisa e que a sociedade exige, serei presidente de todos, mesmo daqueles que não votaram em mim ou preferiram se abster. Conto com cada um de vocês para esse mandato que se inicia, pois é urgente resgatar a imagem do parlamento. Disso depende a democracia. Assumi a presidência interina desta casa em meio à maior crise política e econômica da nossa história. Inclusive nós, deputados, não fugimos ao chamado olho do furacão. Em meio às denúncias de corrupção, sentimos na pele o descrédito da população, mas foi preciso seguir em frente. Superamos inúmeras adversidades, aprovamos pautas importantes para ajudar o Estado a sobreviver à crise. Com o Executivo e o Judiciário, busquei estabelecer uma relação harmônica, porém independente, como deve ser o convívio entre os poderes, e assim continuará sendo. Projetos que estavam há anos foram votados e viraram leis. Assim como vimos CPIs que nunca saíam do papel serem finalmente instaladas. Recebi incontáveis vezes sindicatos e representantes da sociedade civil organizada para ouvir e buscar soluções a pautas apresentadas, pois este é o nosso papel. Fizemos importantes reuniões do Fórum Permanente, ouvindo e elaborando propostas para construir caminhos de saída para a crise. Buscamos o consenso onde foi possível. Dialogamos e tratamos a todos de forma equânime, sem discriminação, independentemente de sigla partidária, ideologia, região ou religião. Essa foi a marca do nosso mandato como presidente interino, e assim continuará a ser. As comissões tiveram liberdade, as minorias não deixaram de ter espaço por serem minorias. Cada voto aqui dentro do plenário tem o mesmo peso, é um voto. As reuniões do Colégio de Líderes viraram regra, trazendo sempre representantes dos poderes para melhor explicarem suas mensagens, que acabavam quase sempre modificadas para melhor. Porque esse é o papel do parlamento, um espaço de diálogo e colaboração. Também fizemos o nosso dever de casa. Em 2 anos, foram mais de 650 milhões economizados e devolvidos do nosso orçamento para o Estado. Dinheiro que inclusive ajudou a pagar policiais, professores e médicos. Cortamos na carne, porque o Rio precisava desse exemplo. Ajudamos a aprovar várias medidas para o Rio aderir ao plano de recuperação fiscal.
porque entendemos que era a única saída para o Estado cumprir com o pagamento dos salários atrasados e evitar o caos social que se aproximava. Peço a Deus que ilumine a todos nessa casa e nos lembre todos os dias que servimos a população do Estado do Rio de Janeiro, que precisa ter saúde, segurança, educação, emprego, transporte de qualidade. A situação do Estado do Rio de Janeiro já foi pior, mas continua dramática. Ainda temos um déficit de 8 bilhões a encarar esse ano. Continuamos a bater os recordes nacionais de desemprego. Todos os dias a violência tira vidas de policiais e de inocentes. A atuação do tráfico e da milícia expulsa empresas do Estado e inibe novos investimentos. A população fluminense tem pressa e temos a obrigação de ajudar o Estado a sair dessa crise. Isso não significa aderir ao governo da vez. Significa, sim, pensar no Rio de Janeiro e não na próxima eleição. É nosso papel como deputados não apenas aprovar leis, mas também fiscalizar a execução do orçamento e pensar em saídas para fortalecer a economia do Estado e melhorar condições de vida da população. Precisamos diversificar urgentemente a nossa economia, pensar nas vocações de nossas diferentes regiões, como o turismo sustentável. Precisamos de escolas que ensinem, de universidades fortes, de hospitais que funcionem, de transporte de qualidade, de respeito ao meio ambiente, de emprego e renda para a nossa população. Por isso, precisamos ir além, porque a sociedade exige. Agora, com o voto de vocês, tenho mais força para fazer isso. Algumas medidas importantes já foram tomadas ainda pela mesa diretora que se despede, como a redução da possibilidade dos desmembramentos de cargos dos gabinetes e a substituição do auxílio alimentação depositado em conta pelo Ticket Refeição, como já fazem outros poderes. A sociedade exige mais transparência, por isso vamos dar continuidade ao aperfeiçoamento do acesso a todas as informações internas da casa, através do portal da transparência. A sociedade exige participar mais do processo legislativo, por isso vamos implantar o Parlamento Digital, um conjunto de ferramentas digitais necessários para que possamos praticar uma política moderna, com a população sugerindo projetos e opinando sobre as matérias que tramitam na casa. Além disso, vamos permitir que as audiências públicas sejam transmitidas também pela internet, interagindo com os internautas, assim como o laboratório hacker da Câmara Federal. Também vamos colocar a TV Alerj em canal aberto este ano, tornando as discussões do parlamento acessíveis a toda a população, e não apenas a quem tem TV a cabo ou parabólica. A sociedade exige mais eficiência, por isso vamos criar todas as condições para que os parlamentares exerçam seus mandatos com qualidade e possam prestar contas do seu trabalho junto à população. Precisamos mostrar aos cidadãos que a Alerj faz positivamente diferença na vida deles. Arrumação é o nome que escolhemos para batizar a nossa chapa, pela amplitude do significado. Em uma só palavra quer dizer boa ordem, disposição harmônica, organização, arrumo, como diz o nosso companheiro Elomar Figueira de Mello. Farei o meu melhor para conseguir levar a cabo as mudanças que o nosso parlamento precisa, que a sociedade exige e que o Rio de Janeiro merece. Conto com vocês para isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a partir desse momento, Vossa Excelência deixa de ser um presidente interino que não foi eleito para tal, para ser um presidente com dupla responsabilidade. O senhor foi eleito por 49 votos e terá, felizmente, uma brava oposição fiscalizadora composta de, no mínimo, 15 parlamentares que votaram o contrário e na abstenção. E isso
melhora muito a qualidade do parlamento, porque fazer oposição sadia, fiscalizar, é sempre positivo para a gestão. A segunda grande responsabilidade, senhor presidente, em homenagem às religiões de matriz afro, o senhor está sendo eleito no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, que vai lhe cobrar uma atuação competente, ética, harmônica e, principalmente, aplicando a democracia em todas as instâncias, inclusive naquilo que diz respeito à liberdade religiosa. Senhor presidente, no seu discurso, observei que Vossa Excelência absorveu diversas propostas que fizemos duplamente, enquanto partido e enquanto um grupo de deputados experientes. Saúdo por isso, mas é necessário que, de fato, elas sejam implementadas. E Vossa Excelência talvez tenha esquecido de também dizer que Vossa Excelência acabou com a frota de veículos. A Assembleia Legislativa não terá mais frota de veículos. E é uma decisão também importante. Mas, senhor presidente, a Assembleia Legislativa foi atingida duramente no momento que 10 parlamentares dessa casa foram presos. E, nesse sentido, uma das lutas mais fundamentais que todos nós teremos que assumir, tenhamos votado em Vossa Excelência ou não, é a luta pela ética e pela transparência. E quem luta pela ética tem que ter o comportamento o mais ilibado possível, seja de que agremiação política for. E estou tocando nesse tema, senhor presidente, porque a nova mesa diretora já terá que decidir sobre uma grande polêmica que temos pela frente. E queria, sobre ela, alertar os senhores parlamentares e dizer à mesa diretora que ela não pode se assodar. Não pode se assodar. Por quê, senhor presidente? Quando o senhor terminar de falar no telefone, eu continuo. Posso continuar, senhor presidente? Pode, meu irmão. Mas, senhor presidente, nós estamos diante de uma situação que a mesa diretora não pode se assodar, que é a decisão sobre a posse dos parlamentares presos. Por que não pode se assodar, senhor presidente? Porque a decisão do judiciário não foi do desembargador relator, desembargador Abel, foi do juiz substituto do desembargador, visto que o desembargador está de férias.
Foi uma decisão... Deputado Luiz, só peço que possa... Não, por favor. foi uma decisão monocrática que pode ser revertida no âmbito do Pleno do Tribunal Federal 2. Por via de consequência, não é hora da Assembleia se decidir sobre isso enquanto o Tribunal Pleno não o fizer. Se a Assembleia quiser se decidir sobre isso, nesse momento terá a minha posição contrária. Parabenizo Vossa Excelência, desejo sucesso, conte com o nosso apoio em tudo aquilo que representar um avanço para a Assembleia, para a nossa sociedade e para a democracia. Muito obrigado. Deputado Rosenberg, em seguida Carlos Mink. Senhor presidente, prometo que eu só vou parabenizar o senhor, mais nada. Que Deus te abençoe, em nome da bancada do MDB, em nome do Max Lemos, em nome do Canela, esse grande deputado está aqui, da Franciane, do Tutuca, em nome do MDB, da liderança, que nós estamos liderando o MDB, quero que Deus te abençoe, te guarde, te dê muita sabedoria, o senhor conduzir essa casa, muita proteção divina, o senhor merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, vai cuidar bem dessa casa aqui e vai cuidar bem do nosso Estado. Que Deus te abençoe, senhor presidente. Amém. Obrigado, meu irmão. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, também para lhe parabenizar e também saudar todos os deputados, sobretudo os deputados novos, dizer que como mais antigo, eu aprovei muitas leis, nenhuma foi aprovada como eu apresentei. Todas foram emendadas, modificadas, dependendo um dos outros. E queria, para concluir, presidente, dizer que eu concordo com a posição apresentada pelo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha sobre a questão do Tribunal Regional Federal. Ele tem razão, não cabe uma decisão assodada, aqui ao tribunal, há que esperar esclarecimento, não há por que entrar em bola dividida no momento que nós temos que nos unir, produzir e trabalhar. Parabéns, André Siciliano, contamos muito com o seu discernimento, o seu bom senso e o seu equilíbrio ecológico. Bem, então, mais uma vez agradecer a todos o carinho, muito obrigado. Dizer aos novos, sejam bem-vindos. E vocês vão gostar aqui porque tem trabalho, de segunda a sexta e muito trabalho. A presidência, antes de declarar encerrada a sessão, anuncia que iremos fazer na próxima terça-feira, às 13 horas, aqui na presidência, uma reunião de líderes. 13 horas na presidência. E possivelmente, na quarta-feira, uma reunião da mesa. E convoca os senhores deputados para a sessão de inauguração dos trabalhos da 12ª legislatura com recebimento do plano do governo emitido pelo senhor governador do estado a realizar-se no dia 5 de fevereiro, às 15 horas, com a presença do senhor governador. Declaro encerrada a presente sessão.